É isso. Vamos lá. Pode ir? Eu tô super nervoso, tá? Mas tudo tranquilo. Eu também. A dinâmica é você pergunta e eu respondo. Basicamente, sim. Só no início eu vou pedir. Respondo o que eu sei, né? Era isso que eu ia falar. Você sabe mais de temperamentos do que eu. Então, o que você faz? Você que vai dar pra Essa pergunta aí tem que ser pro padre Paulo Ricardo. Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa série sobre os temperamentos. Nós estávamos falando no vídeo passado sobre o temperamento sanguíneo com o Fabiano e hoje eu estou aqui com o Rogério. Se apresenta um pouco para nós, Rogério, quem é você? Bom, eu sou Rogério Santos, eu sou casado com a Edna, temos 3 filhos, 2 netos, fundador da comunidade Kenosis, comunidade que já tem 20 anos de caminhada, graças a Deus. Tenho formação na área de teologia, tenho graduação e mestrado em teologia e hoje, atualmente, também assumo uma missão como vereador na cidade de Osasco. Estávamos falando sobre as características do temperamento sanguíneo e tal, que a gente sabe que é algo um pouco mais explosivo, né? Algo muito animado, e o fleumático é aquele que dá uma acalmada na situação. Mas explica pra gente melhor umas características básicas assim, do temperamento fleumático. Não necessariamente sobre você, mas uma característica geral sobre o temperamento. O fleumático, todo temperamento tem suas virtudes, suas qualidades e também os seus limites. Não são problemas, são limites. O temperamento fleumático, ele tem a virtude de dar à pessoa as capacidades de reflexão. É sempre uma pessoa mais reflexiva, meditativa. Todo fleumático, ele traz consigo o foco, a capacidade de focar muito dentro de uma temática. Ele é minucioso no sentido de querer ter certeza de que a coisa está certa ou que está errada. Então, tem essas qualidades, algumas delas. Mas tem também limitações. Por exemplo, o fleumático, ele normalmente traz consigo uma dificuldade na ação, no agir. O fleumático é um pouco mais preguiçoso. Como ele pensa muito, reflete muito, ele gosta de planejar muito, então ele normalmente está atrás de um computador, ele está atrás de um livro, está lendo, está estudando. Então a ação mesmo é uma fraqueza do fleumático, então é pouco ágil, eu diria. Para a gente entender, se tivesse, sei lá, alguma emergência aqui, o fleumático seria o último a correr, ele estaria mais tranquilo. O fleumático ia calcular um monte de coisas antes de sair do lugar. Primeiro pega fogo, o fleumático está calculando por que pegou fogo. E o sanguíneo já saiu correndo. O sanguíneo e o colérico também. O colérico sai fazendo as coisas muito rapidamente. Meio que oposto, né? Tanto o sanguíneo quanto o colérico se opõem bastante ao fleumático. Entendi. Sobre a questão da questão fleumática. Alguém na sua família, sei lá, seu pai ou sua mãe é fleumático? Alguém que é mais calmo, assim, talvez você ache que... Minha mãe, olhando hoje, eu nunca parei para meditar sobre isso, mas minha mãe era uma pessoa, já são falecidos, meu pai e minha mãe, mas minha mãe era bastante parecida comigo nesse sentido. Pessoa mais calma, mais focada, mais silenciosa. Meu pai não, era um pouco mais prático. Então, nesse caso, a gente pode dizer assim que talvez aquele termo que a gente usa, né? Puxei o meu pai, puxei a minha mãe, né? Claro que a gente sabe que existe o espírito no meio de tudo isso, mas você acha que é legal investigar, não só necessariamente sobre a questão de temperamentos, mas investigar sobre a vida dos pais, para poder entender toda a sua história, a gente que trabalha nessa questão de processo de cura interior, etc. Então, é válido, olhando para os nossos pais, a gente consegue entender um pouco das nossas reações? Eu diria o seguinte, Rony, que o temperamento, ele é resultado, se a gente pode chamar assim, de uma série de fatores. O genético, dizem alguns estudiosos, que também tem uma certa interferência. Tem a questão cultural, familiar, e daí, nesse caso, os pais, de certo modo, podem dar algumas características, mas eles não definem, não é possível definir, porque você pega, eu sou o último filho de 14. Nossa! Cada um dos irmãos, nem todos vivos, né? Mas se eu olho hoje para os que estão vivos, nós somos bem diferentes, inclusive na questão do temperamento. Então não dá para dizer que os pais que garantem o temperamento. Tem a questão social, do convívio, né? Desde a escola, depois toda a questão profissional, que também vai de certo modo influenciando. E a dimensão
também da fé, porque o temperamento traz a parte da natureza, mas ele de algum modo ele pode ser aperfeiçoado pelo caminho espiritual com que a gente vive, pelo caminho de fé. Aperfeiçoado, ele não vai mudar, você não vai deixar de ser um fleumático, mas você pode trazer isso para um equilíbrio, para mais perto de um centro, né, de um equilíbrio. Então são vários fatores que influenciam. Entendo. Pensando agora nas qualidades que você disse sobre o temperamento fleumático, mas você consegue citar algumas coisas, sei lá, alguns aspectos seu de fraqueza? Estamos em nacional. De fraqueza, assim, quais são as fraquezas mais, sei lá, obscuras talvez do fleumático? Eu chamaria de a fraqueza dominante do fleumático é a praticidade. Entendi. O fleumático, como eu dizia antes, ele está sempre pensando na forma como vai agir. Eu diria ao contrário do colérico, porque o colérico age primeiro e depois pensa no que fez. O sanguíneo tem um pouco disso também. O fleumático não, ele precisa ter tudo calculado. Com isso, a ação do fleumático é lenta. Então, normalmente a gente olha para o fleumático como alguém que é mais devagar para realizar. Ele tem mais precisão no que faz, mas ele demora para fazer. E essa fraqueza é uma fraqueza dominante. Daí em mim, por exemplo, o que eu vejo é exatamente isso. Hoje melhorado um pouquinho, mas ainda o temperamento, de certo modo, ele te puxa, tem uma inclinação do temperamento que me puxa para quê? Para eu ficar parado. Sim. Para eu não agir. Sim. E tenho reclamações, inclusive, de pessoas que falam, poxa, Rogério, o negócio era para você ter feito a semana passada e você ainda nem mexeu. Não é só desleixo, não. Também tem o desleixo. Mas é a falta de praticidade, de pegar e desenrolar a coisa. Então, mas querendo ou não, podemos dizer que também, por conta disso, você tem uma inclinação maior, o fleumático tem uma inclinação maior, a virtude também da prudência e da temperança, talvez da calma. Exatamente. É que a prudência, as virtudes de um modo geral, sejam elas teologais ou as virtudes morais, elas vêm exatamente para aperfeiçoar esse desequilíbrio dos temperamentos. Dizer para uma pessoa assim, eu sou fleumático, ou eu sou sanguíneo, ou eu sou colérico, eu sou melancólico, não é elogio. Quando eu falo do temperamento, eu preciso falar, esse é o meu desequilíbrio, o temperamento. Por que o meu temperamento é fleumático? É porque eu sou desequilibrado nisso. Entendi. Não que eu seja perfeito nos outros, mas aqui está o meu desequilíbrio. O que são as virtudes? As virtudes dão equilíbrio para o temperamento. Então, a virtude da prudência, que você citou, é o que pode, talvez, melhor caracterizar o fleumático. Ele é prudente. Mas a prudência exige uma outra coisa que o fleumático não tem. Porque a prudência analisa tudo, faz um juízo, faz criteriosamente um discernimento, só que a prudência te exige agir. Então, mesmo a virtude da prudência não é perfeita no fleumático. Ela precisa agir para o fleumático se manifestar, sair do lugar, sair da sua omissão. Incrível. Você falou sobre a questão, né, de quando você estava tomando algumas decisões, talvez você demorou, algumas pessoas talvez comentaram de que podia ter sido mais rápido. Então, teoricamente, qual é o temperamento que o fleumático talvez teria uma dificuldade de relacionamento? Seria o sanguíneo, talvez? Olha, com o sanguíneo, sim. Ele tem uma dificuldade com o sanguíneo. Mas eu classifico o seguinte, a maior dificuldade do fleumático é encontrar um colérico. Porque o colérico, ainda vai se falar sobre isso, mas o colérico tem um ponto que agride o fleumático, que é a agilidade da ação, que é exatamente a fraqueza que o fleumático tem. Então, o colérico é sempre alguém muito prático, é alguém desenrolado, que pega uma informação ou uma ordem e ele realiza imediatamente. Isso agride o fleumático. No fundo, por que esse cara está fazendo esses negócios de qualquer jeito, né? E o colérico cobra do fleumático essa falta de ação. Sim. Então, são dois temperamentos que têm facilidade de ter conflitos. O sanguíneo também um pouco, porque o sanguíneo é impulsivo, né? Ele se lança muito... Mas eu digo que agride um pouco porque o sanguíneo, embora seja impulsivo, ele troca muito facilmente os objetivos dele. Então ele se empolga com uma coisa aqui e ele vai para frente, mas daqui a pouco ele já troca por outra coisa, ele não termina aquilo que começou. É muito do sanguíneo começar e não terminar. O colérico não. O
colérico pega um negócio e ele quer ir até o final. E o fleumático fica irritado com isso. Entendi. Então... Você considera que o fleumático ele considera as coisas um pouco mais... A gente já falou sobre a questão da tranquilidade, mas essa é uma dúvida minha como melancólico, podemos assim dizer. O melancólico ele vai muito na questão da profundidade das coisas para poder entender. Tudo bem que o fleumático também vai, mas o melancólico ele vai mais profundo nas situações e nas análises das coisas do que o fleumático? Eu classificaria de outra forma, eu diria assim, os dois são muito reflexivos, fleumático e melancólico são muito reflexivos, com uma diferença. O melancólico, ele reflete a partir do problema, do erro. O melancólico vê primeiro os problemas que estão ali. E ele enxerga todas as coisas a partir do problema. O fleumático, ele não analisa tanto o problema. Os problemas não incomodam tanto ele no sentido de irritá-lo. O melancólico se irrita com os problemas. Acontece mil coisas boas. Se acontecer uma coisa errada e perguntar para o melancólico o que aconteceu lá, ele vai falar daquela coisa errada primeiro, depois ele fala das outras. Ele viu tudo, mas ele começa a ler. O fleumático não. O fleumático faz a análise mais completa, ele não parte do problema do erro. Então os dois são bem detalhistas, mas o melancólico, ele parte desse problema... Então, o melancólico, ele poderia se frustrar com o fleumático porque ele olharia primeiro o problema e ele se irritaria porque o fleumático não olhou primeiro o problema. Exatamente. Como você não viu isso, ele diria. Como você não viu isso? Uma relação de casal poderia isso causar algum conflito. É mais ou menos eu e a Edna. A Edna a Edna é melancólica. Ah, tá explicado. Ok. Ela se irrita comigo por conta exatamente de eu não enxergar o que ela está enxergando. Tá explicado. Só pra gente encerrar então, um testemunho básico, só pra gente poder entender de que os nossos temperamentos, você acha que já deixou isso bem claro, eles não nos determinam, eles não falam, é o nosso desequilíbrio. Dá um exemplo, assim, sei lá, de alguma coisa que a graça operou em você que sobrepôs aquilo que era de praxe do seu temperamento, podemos assim dizer. Porque nós temos isso, aquelas pessoas, ela é fleumática, então a gente já pensa que a pessoa vai agir daquela forma, a gente acaba taxando as pessoas por conta do temperamento dela, isso é um erro entre nós. Mas qual foi o momento em que, por exemplo, o Fabiano, a gente falou isso para ele, né? A dificuldade do sanguíneo é a perseverança. E ele foi fundador de uma comunidade, a comunidade está aí há 10 anos. Então, é um momento em que a graça sobrepôs a fraqueza do temperamento. No seu caso, você tem algum testemunho assim? Eu teria vários, né? Tanto no campo da comunidade, quanto hoje no campo político que eu estou, no campo familiar mesmo. Talvez eu cite um exemplo rápido de cada um. Por exemplo, na questão familiar, a Edna, minha esposa, ela enxerga a mulher, não é só questão do temperamento, mas a mulher tem uma capacidade de enxergar o mundo de um modo mais completo que o homem. O homem fraciona, né? Ele enxerga isso, depois enxerga aquilo, a mulher olha tudo ao mesmo tempo. Só que a mulher não consegue decidir normalmente por onde começar. O homem, ele tem definição. O temperamento melancólico potencializa isso na mulher. No temperamento fleumático, que é o meu caso, eu analiso todas as coisas, encontro soluções para todas elas e fico contemplando como seria bom se aquilo acontecesse. A Edna fala assim para mim, o que tem que ser feito? Daí eu digo, é isso? Ela fala, por que você não fez ainda? E daí ela me cobra, ela age comigo. Então, isso acelera. Mas o que eu percebo? Que quando ela fez isso comigo, no fundo Deus agiu por ela para me dizer, olha como que a nossa família está atrasada nas coisas, porque você não está agindo. E agora, quando eu percebo, a partir desse momento, quando eu percebo que tem alguma coisa para ser feita em casa, já tem pintar uma parede, eu percebo, poxa, Deus está me chamando para isso, aqui tem uma graça de Deus. Se a minha esposa não tivesse falado, eu nunca teria feito isso. O mesmo acontece no campo da comunidade. Hoje o Célio, nosso irmão que é o moderador da comunidade, ele sofreu uma parada cardíaca, depois foi reanimado, está com algumas limitações, mas o Célio é que fazia essa comunidade andar. Como fundador, eu sempre trouxe a direção, eu sempre trabalhei a unidade, mas eu falava para o Célio e para a equipe e o Célio organizava tudo e fazia a coisa andar. De repente o Célio se ausenta por questão de saúde e agora a comunidade tem que andar. Eu estou padecendo muito nesses dias. Mas eu estou tendo que recorrer à graça de Deus para exigir do meu temperamento fleumático, pouco ativo. Porque as coisas não aconteceriam para o congresso, não aconteceriam para esse início de ano na comunidade, se dependesse do meu temperamento.
se não fosse essa graça de Deus, primeiro permitindo que o Célio passasse por uma aprovação para a santificação dele, e depois permitindo que eu voltasse para tomar decisões e acelerar coisas que eu não conseguiria se dependesse só do meu temperamento. Então aqui a graça de Deus também está. E por última coisa, na política. A política é ação. A política tem que ter pessoas que tenham ação, que tenham capacidade de fazer as coisas andarem rápido, porque os problemas são muitos. E o meu temperamento não ajudaria nisso, porque eu vejo os problemas, eu entendo o que pode ser feito, mas eu não tenho facilidade de agir. Então o tempo inteiro eu fico pedindo a graça de Deus e dizendo para o Senhor: Senhor, nessa questão, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer hoje? E por uma inspiração Ele me deu uma capacidade de ver os problemas, anotar o que precisa ser feito e fixar. Isso eu tenho que fazer hoje. Como se fosse um checklist. Um checklist. É isso mesmo que eu faço. E daí eu digo, isso aqui não pode passar de hoje. É uma violência comigo aquilo. Porque a palavra, e isso é bom o pessoal saber, a palavra que mais se encontra na cabeça e na boca de um fleumático é a palavra depois. Depois eu faço isso, depois eu vou fazer isso, depois. E agora eu estou pedindo o auxílio da graça para uma conversão que é agora, Rogério, agora. Então, sem o auxílio da graça, o temperamento, ele não determina o comportamento total da pessoa, mas ele tem um peso muito grande. Então, a gente tem que recorrer a duas coisas: ao exercício da virtude, buscar uma vida virtuosa, e constantemente pedir a graça de Deus para te socorrer. Porque o esforço humano te ajuda, mas é a graça de Deus que te impulsiona, que te faz ir para frente. Não se deve deixar conduzir pelo temperamento. E eu volto a frisar isso aqui, Rony. Ninguém pode ser determinado por um temperamento e nem julgado pelo temperamento. Porque às vezes a gente olha para a pessoa, de fato ela traz um temperamento específico e a gente olha acusando a pessoa, julgando a pessoa por causa do temperamento. Não, na verdade ela está exatamente na limitação e na fraqueza. Essa pessoa precisa ser ajudada em seu temperamento. Só um exemplo ainda, um amigo nosso, Reinaldo Augusto, hoje é deputado, ele me treinou da seguinte maneira. Ligou para mim e disse: Rogério, você não acha que seria importante falar com tal pessoa sobre um determinado assunto? E eu disse para ele: claro, também acho, julgo que é importante. Ele desligou o telefone, deu 5 minutos e ele me ligou novamente. Rogério, o que a pessoa falou? Eu falei: Reinaldo, mas eu ainda não liguei para a pessoa. Ele disse: mas você disse que era importante, as coisas quando são importantes elas precisam ser feitas na hora. Aquilo foi uma violência comigo. Ele desligou o telefone, eu agradeci a correção, ele desligou o telefone e rapidamente eu comecei a fazer. O que ele fez comigo é o que a gente precisa fazer com as pessoas. Detectei a limitação, o desequilíbrio de alguém na questão temperamental, então é aqui que eu tenho que ajudar essa pessoa. Não julgar e nem condenar, mas ajudar a pessoa. Porque ele poderia ter parado em você e falado: não, eu entendo que ele é fleumático, vou respeitar o tempo dele. E na verdade não, ele te provocou de uma maneira caridosa, como colega de trabalho também. Então é isso. Ele fez uma experiência ainda comigo muito interessante. Como que ele me fez agir? Hoje eu digo que estou um pouco melhor, inclusive como fundador da comunidade, por conta desse ensinamento. Ele colocou para andar comigo, fazendo visitas e conversando, conhecendo pessoas, e nós fizemos muito isso no estado de São Paulo. Ele falou: você tem que andar com as pessoas para que você possa sair do seu lugar. Eu falei: não, estou disponível, eu quero andar. Ele colocou um colérico para andar comigo. Nossa. Então esse colérico é o nosso irmão Douglas, lá de Jundiaí, que, assim, eu estava pensando em ligar para alguém e ele já tinha conversado com a pessoa e estava me esperando no lugar. Então ele era muito prático, muito prático, e as coisas acontecem muito rapidamente e me violentava mesmo aquele comportamento. Mas foi andando com ele que eu aprendi que eu tinha que acelerar. Só que o temperamento colérico dele, ele não conseguia pensar e planejar. E andando comigo, eu o ajudei também a refletir mais sobre os atos. Então os temperamentos, eles são complementares, né? Se você anda com a pessoa que está na oposição, de certa maneira, àquilo que você vive, ele te ajuda. Sim. Claro, considerando a virtude da humildade, para você se deixar também corrigir, controlar. Sim. Também por outro. E é essa orientação que a gente quer deixar para vocês nesse período de quaresma que se inicia. A prática da virtude da humildade durante esses 40 dias. Peça ao Senhor essa graça, você que é fleumático, de todas as limitações que Ele chegou a dizer sobre o temperamento, dos testemunhos que Ele deu, peça a graça
de Deus para poder cuidar de você durante esse tempo e principalmente como uma atividade quaresmal, se permita colocar no meio de pessoas com temperamentos diferentes do seu, como ele disse aqui, tenta conviver com um colérico, tenta estar perto de uma pessoa que vai, entre aspas, provar esse seu temperamento e te dar a prática das virtudes e etc, como nós comentamos aqui. É esse a mensagem que nós queremos deixar para vocês aqui nessa quaresma. Muito obrigado, Rogério. Que Deus abençoe profundamente a comunidade, vocês, todas as pessoas que estão assistindo e é isso. Amém. Uma santa quaresma para todos vocês e sejamos melhores, sejamos santos.